Então, vamos nós. Bora lá. Só relembrando para os perdidos, para vocês se sentirem encontrados. Lá no. Para quem fala. Vou morrer ficando encerrado. Ó, eu não sei quem é essa mulher, algum dia eu vou descobrir. Putz. Putz. Tá? Então, na aula 2, a gente lá na configuração de ambiente tinha essa partezinha aqui, ó, configurando um projeto TypeScript com P5, que era nós tornávamos o repositório, entrávamos na pasta, dávamos o comando de instalar. Então, se na sua máquina já está configurado, basta você abrir o VS Code nessa pasta e mandar startar o processo que fica decodificando o TypeScript em JavaScript e atualizando no browser. Por exemplo, no meu aqui eu já tenho uma pasta onde eu tenho esse conteúdo, certo? Então eu só preciso navegar até essa pasta, abrir o VS Code nesta bendita pastinha, aí eu abro o terminal aqui do VS Code com Ctrl J e dou aqui, quando terminar abrir, vai abrir npm start. Um sorriso. Aí ele vai abrir o browser para mim com o conteúdo que eu estiver programando. Aí o que é que eu faço? Normalmente eu boto o código de um lado e o browser aqui do outro para poder fazer os nossos códigozinhos. Ok? Então, outra coisa que eu vou dizer aqui. Se a sua visão não é essa daqui, os códigos e o README, se tem uma carrada de coisa aparecendo, é porque você está na pasta errada. Tá? Porque a pasta do projeto já está configurada para omitir todos os arquivos que você não precisa futricar. Então, se está aparecendo Node Modules, mais um catatau de coisas, você abriu no canto errado. Então, você tem que ir lá, abrir pasta e abrir o VS Code na pasta correta. Para o VS Code, a pasta é a configuração do projeto. Então, ele tem que estar olhando para o lugar certinho. Tudo bem? Então, outra coisa, você só pode ter um projeto de código ativo. Por enquanto é só um, depois a gente pode ter mais de um, mas por enquanto é só um. Então, se você não for mexer, você renomeia para TXT e o que você quiser programar, você cria aqui um novo e coloca círculo.ps. Então, você só vai ter um arquivo de código e os outros arquivos de texto para não dar conflito. Outra configuração importante, se você não tiver com o autosave habilitado, que eu falei lá na segunda aula, o teu código só vai atualizar na hora que você der o Ctrl F, se você salvar o código. Senão você vai programar e passar uma hora olhando e ele não vai mudar. Porque é quando o processo que você starta, quando você dá o npm start, ele fica olhando não o que você digitou, mas quando o arquivo é alterado. E o arquivo só é alterado quando você dá o save. Então, se você tiver com o autosave ligado, que eu ensinei lá no começo, né? Ó, autosave, você coloca aqui no after delay. Se não tiver ligado no after delay, ele vai ficar aparecendo, ó, deixa eu mostrar. Se o meu tivesse aqui com off, na hora que você altera, function setup. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha branquinha? Essa bolinha significa que o arquivo não está salvo. Então ele não vai atualizar até eu dar o Ctrl S. Aí quando eu der o Ctrl S, ele atualiza aqui do lado. Então se você não quer que ele fique salvando automaticamente, você desabilita o autosave. Se você quiser, você habilita o autosave. Eu devo ter habilitado esse negócio aí, porque eu não sei não. Se você escrever e não aparecer a bolinha, é porque ele está salvando. Então não aparece a bolinha. Não é para aparecer a bolinha. A bolinha significa que o save está manual. Por exemplo, se o save estiver manual, na hora que você escreve algo, por exemplo, eu vou colocar aqui para verde. Green. Não vai ficar verde. Por quê? Porque eu não salvei. Tá vendo a bolinha aqui?
Ó, eu mudei para green, mas não está ficando verde. Porque ele espera que eu altere o código, ó, Ctrl S, e agora que ele percebeu que está salvo, aí ele atualiza o código. Davi, tu acha que é melhor, por exemplo, a gente faz os códigos e mandando tudo. Aí apaga as pastas dos códigos para não ficar muita coisa? Não, você pode criar... Eu não te pede para ficar botando minhas coisas. Não, aí alguém vai apagar. Você pode criar aqui uma outra pasta. Cria uma outra pasta e salva ele aqui, salva no computador de vocês. É mais fácil do que ter que ir no Moodle para procurar o código. Oi. Mas isso aí só no V5, mas a última atividade que você passou, a quarta lá, tinha vários itens, né? Aí, tipo, quando eu tava fazendo, eu tava separando os itens por cada uma e quando eu ia rodar, eu tinha que colocar em comentários. Então, quando eu passei por Moodle, tá mal em comentário. Tudo bem. Tá tudo bem, Tudo bem deixar os comentários. Tá? Não tem teste, então pode deixar comentado mesmo. Tá? Ok? Então, assim, eu já tenho o costume de escrever ou Ctrl S, já o dedo vai natural. Mas, se você não tem e quiser deixar, você coloca aqui no After Delay para não ter o perigo de esquecer de salvar. Tudo bem? Quem ainda não está com o ambiente configurado, levante a mão aí que eu vou ajudar. Todo mundo está funcionando aí? Agora? Sério? Acredito não, eu vou passar olhando, porque vocês são um bando de mentirosos. Tem que ter alguém que não fez, eu vou pegar no flag e vou puxar a orelha. Professor, que tava com vergonha de dizer que só eu que não tava. Eu vou lhe pegar, se preocupe não, daqui a pouco eu chego aí. Vamos nós. Hoje a gente vai começar a mexer com classes e objetos. A gente fez lá no finalzinho de FUP, mas eu vou fazer de novo agora. E o nosso objetivo aqui é começar a trabalhar a ideia do empacotamento e desempacotamento que as classes e os objetos eles trazem. No começo pode parecer bem estranho eu ter que navegar em várias camadas, foca. Ter que navegar em várias camadas para eu achar alguma coisa, mas é que nem um exemplo que eu dei na primeira aula. Quando a minha esposa está querendo, sei lá, pegar a sombra verde para passar aqui no olho, ela tem que pegar a mochila, aí ela abre o bolso grande da mochila. No bolso grande da mochila tem um monte de estojos, tem o estojo dos lápis, tem o estojo das maquiagens. Aí ela pega o estojo da maquiagem, aí abre o estojo da maquiagem. Dentro do estojo da maquiagem tem várias coisas, tem um monte de coisa. Aí ela pega a sombra, que é um pacotinho com várias cores. Aí ela abre a sombra. Na sombra ela tem que escolher uma cor. Então ela tem que ir navegando por todas as camadas do que ela quer, de mochila para bolso grande, de bolso grande para estojo de maquiagem, de estojo de maquiagem para sombra, e de sombra que tem várias cores, ela tem que escolher uma cor. Então ela tem que navegar por um processo de sombra, de várias camadas até ela encontrar o dado que ela quer. Ela poderia deixar tudo jogado dentro da mochila, mas a forma de encontrar isso seria horrível, tá? Então, esse é o nosso joguinho. Então, a gente vai começar no muito clássico, ponto, posição, ou seja, agrupando um X e um Y. Para agrupar um X e um Y, deixa eu começar a colocar essa visão aqui maior. Então, assim, ó, qual vai ser a ideia? Eu vou fazer o código, parar e dar uns 10 minutos para vocês tentarem chegar no mesmo resultado, tá? Então, quando eu pedir que vocês prestem atenção, eu queria que vocês parassem de digitar, porque eu vou dar um tempo para vocês fazerem a mesma coisa. Tudo bem? Então, nesse daqui, no básico, se vocês quiserem fazendo junto, tudo bem. Mas eu vou dar uns times para vocês poderem parar e olhar. Principalmente quando eu for dar alguma coisa estranha ou diferente, que eu chamar, presta atenção, você para, você vai ter tempo para fazer junto, tá? Então, vamos lá. Eu quero agrupar X e Y. Então, eu poderia chamar isso daqui de várias coisas. Poderia chamar isso daqui de ponto, poderia chamar isso daqui de posição, poderia chamar isso de par, porque todos me dão a ideia de eu agrupar X e Y. Sai, um monte de cor vermelha. O ruim desse plugin é que ele polui muito visualmente, né? Mas vamos lá, é bom que você sabe que tem alguma coisa errada. Você tem que consertar. Só que o mais comum, quando a gente trabalha em software de desenho, é entender que o X e o Y, eles são
um vetor, né? Ou seja, um agrupamento de dados de 2 dimensões. Então, normalmente a gente chama isso daqui de vector 2D. Por quê? Porque ele pode representar qualquer coisa que tenha 2 dimensões. Exemplo, o tamanho da tua tela. O tamanho da tua tela é um vetor de 2 dimensões. Você tem a largura, que é a dimensão em x, o tamanho em x, e a profundidade, que é o tamanho em y. Então, o tamanho da tela também é um vetor de 2 dimensões. O tamanho não é uma posição, o tamanho não é um ponto, mas o tamanho é um agrupamento de 2 dimensões. Tudo bem? Então, por isso que existe essa variável. Se eu estivesse trabalhando com 3 dimensões, como é que eu chamo o elemento que agrupa x, y e z? Seria um vetor de 3 dimensões. Então, a gente vai carinhosamente chamar isso de V2D, que é o meu vetor de 2 dimensões. Tá? Então, para criar uma classe, ou seja, o meu molde, eu crio com o nome class, aí eu abro os colchetes, eu digo quais são as entidades ou quais são os atributos que compõem esse meu elemento. Então, eu tenho o x, que é o número, eu tenho o y, que é um número, e aí eu crio o construtor, que a gente já falou lá no primeiro dia, né? O construtor que é quem inicializa os meus elementos. Construtor. Agora, só atenção. Se você escrever isso daqui errado, por exemplo, construtor, sem o C, e tentar criar um elemento desse tipo, vai dar um erro engraçado. Ó. Por exemplo, eu vou dizer assim, posição é um V2D, eu vou dar um 1000 nele. Aí você tenta passar os parâmetros, só que ele diz, ei, eu estou esperando 0 argumentos, mas você me deu 2. Por que ele está esperando 0 argumentos? Porque como você não criou um construtor, ele está usando o construtor padrão, que não inicializa nada. E o construtor padrão, como não inicializa nada, recebe 0 argumentos. Então, se você não criasse um construtor, mesmo assim, existiria um construtor, que é o padrão, que não inicializa nada, que só serve para criar aquele objeto, sem inicializar nenhuma variável. Então, aí você olha e diz assim, mas rapaz, eu criei um construtor. Está aqui, ó, construtor. É, porque escrevi errado. Construtor. Pronto. Ainda tem algo errado. Construtor. Não. Em inglês, construtor. Aí fica azul, e quando fica azul, você. Agora deu certo. Deu certo, beleza? Ok, então vamos lá. Esse 200 é copiado para cá e é guardado dentro do des. O des serve para separar o que é parâmetro do que é atributo. Lembra? Atributos são as variáveis de estado do teu objeto. As variáveis de estado do teu objeto. Atenção para erros muito comuns. Então, assim, classes sempre começam com letra maiúscula. De novo, vai, Copilot. Não, Copilot, eu quero que você repita. Exato. De novo e de novo. Beleza. Como é que começa a classe? Com que tipo de letra, meu povo? Maiúsculo. Certo? Se você começar com a letra minúscula e fizer uma coisa como essa daqui, que sempre acontece, V2D recebe new V2D. Aí ele vai ficar doido, porque não sabe onde é que é o nome da variável ou o tipo da variável. Tá? Então, quando você padroniza que o nome das classes é com letra maiúscula, a chance de você criar errado ou confundir tipo e variável diminui, tá bom? Então é o padrão. O nome da classe sempre começa com letra maiúscula. Ok. Outra coisa que não existe V2D.x. O X, o bracinho do gesso, que você vai pintar, lembra da analogia. A classe é o molde de plástico e o objeto é o gesso.
Você não pinta o molde de plástico, você pinta o gesso. Então, quando você dá o nil, você cria os gessinhos. Quem tem o bracinho é o gesso. Quem tem a perninha é o gesso. Tá certo? Você não consegue pintar o molde, você não consegue quebrar o molde, assim, imaginando que o molde é só o modelo, tá certo? Então, se você dissesse assim, eu vou colocar 5 aqui no X desse elemento aqui. Isso daqui é o tipo, não é o objeto. Tá? Isso aqui é o molde, é o plásticozinho. Você não consegue quebrar. Você precisa primeiro criar o gessinho. Primeiro você cria o objeto para manipular. E depois que você tem o objeto manipulável, o objeto sim tem um X e o objeto sim tem um Y. Tudo bem? Então vamos lá. Isso daqui não existe. Então vamos nós aqui. Eu vou até apagar porque vocês já decoraram. A classe começa com o que, meu povo? Minúsculo, sai da minha sala. Vou te abrir e te jogar por aqui, para tu não confundir os coleguinhas de mente fraca. Letra maiúscula. Aquele momento Jedi. Bora lá. Então, vou fazer assim, ó. Eu quero que ele comece fora da tela. Fora da tela, eu vou colocar aqui como menos 100, menos 100. Porque eu sei que é uma posição que é fora da tela. Se eu pintar um círculo aqui, ele não vai pintar porque ele está aqui fora da tela, tá? E aí, eu quero que toda rodada, lá na função draw, ele limpe a tela e pinte um círculo nessa posição. No caso aqui, a posição vai ser posição.x, posição.y e 20. Agora, para um pouquinho, eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá? Eu quero que ele sempre fique pintando o círculo nessa posição e que essa variável mude de lugar só quando eu clicar na tela. Qual é o evento que é invocado quando eu clico na tela? Qual é a função que é chamada? Eu vou dar tempo para vocês fazerem. Eu vou fazer aqui e vocês vão fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui a função mouse pressed. E aí, na hora do clique, o X da posição muda para o X do mouse e o Y da posição muda para o Y do mouse. O que é o efeito que eu tenho? Eu estou o tempo todo desenhando, o tempo todo ele está limpando a tela e desenhando, mas só quando eu clico que a variável muda. Aí eu continuo desenhando aqui, cliquei, a variável mudou, cliquei, a variável mudou, cliquei, a variável mudou. Agora sim, vocês podem tentar. Vamos lá. Vem cá. Oi. Vem cá. Oi. Não é problema de ambientação não, mas é porque tá com os códigos anteriores. Tá. Vão aí, faça a bolinha mudar de canto quando a gente clica. Tá conectado. Só que não fica. Bom, tu tá com vários códigos de PS. Lembra que eu disse que só pode ter um? Ah, perfeito. Coloca todos para TXT e deixa só o que tu tá mexendo. É o que? Esse tipo de dedos? Olha, ele viu que eu carreguei isso, tá vendo? Certo? Não pode ser a só Eu sabia. aqui na configuração. Aí eu Então, acho que é um espaço bom. Agora tá tendo isso na parte do guardado. Agora só os cortes. Aí nessa parte da NPM, eu queria assistir no
Já que eu não tenho pronto, aí o NBM Smart tá. Se pode falar certo. Vai fazer. Isso daqui, que é como TypeScript, vai comentar todos para PHP. A pergunta que eu faço é: deixe isso daqui só para os projetos visuais. Aquele dono que são código você não coloca na outra parte, porque senão vai gerar conflito. Entendeu? Mentira, cara. Olha o Smash, é boas vendas que sopram pra cá pro Smash. Oi. Você deu uma pergunta errada. Aí ele não marca ninguém. E se você está no campo errado, ele não entende as configurações do projeto, não acha as bibliotecas. Você tem que criar a classe, meu povo, para ajudar ele, não dá funcionando. Porque o indexógrafo ele faz a pesquisa para você e ele te retorna o local que ele está. Exatamente. Aí, se for 5, vai pegar uma posição 5, como é que ele está aqui na tua? Então, ele te dá o indexógrafo procura. Se você é 6, pega essa lista de pessoas e procura alguém que tem 17 anos. Aí ele começa a olhar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pessoa. Aí se ele te retornar o valor de 17, eu estou na posição 17 com 17 anos. Como é que você sabe que ele não achou ninguém com 17 anos? O valor da posição dele não existe. Sério? Você não tem que ser mal. Você não tá. Tem que seguir. A gente tem que navegar para dentro desses textos. LS.
Se for fazer de feliz, a próxima vez você pode começar daqui, essa conversa fazer, tem que ir para legal. Ou então se você vai agora, tem que abrir esse carro. Por exemplo, se tivesse navegar para baixo, e até esse parte, não tem no projeto. Abre isso na poderia não, porque você vai abrir qualquer e aí, você vai estar cheio. É diferente. Vai perceber que você já tem automaticamente nessa hora. Vai agora. Eu disse assim, eu criei. É isso. Fazer isso. Você vai trabalhando na zona mais da família, mas está lá. Uma filha sobre a só pode ver. The real first to be asked, or Fala pessoal, se você já tem uma bolinha aí na tela, tentem fazer algumas coisas que a gente vai fazer já, como por exemplo, se você apertar o M ou para cima, a bolinha aumenta de raio, diminui de raio, aumentar e diminuir de raio. Se você passar o mouse por cima da bolinha,
eu vou vendo aqui os problemas, eu chego. Eu vejo daquela roupa da abelhinha, acho que é aquele horrível, filme, as meias da abelhinha, que é aquela da Inês, que ela cuida daquele cara que é todo esquilhado. Então, Como eu assisti você. exatamente, exato. Só uma coisa. Não, pra mim só é não tava na aula hoje, não. Eu fico na sub também, não. Ah, como miserável. Tá vendo? Já tem dois que não estavam com cara de funcionar. Vocês muda a hora de falar. Assim, você conhece. Aí. É muito forte, né? O coração agora você olha você abre uma parte lugar, fora da configuração, fora do programa visual. Foi. A sedimentação já fez o homem daí. Seu mal, e o mal, da segunda vai. Dois meses. Não quero falar você não vai faltar nenhum. Eu já peguei, eu já estava aproveitando. Eu peguei reunião hoje. Nem toda a tia assim da Copa, como é que a gente sabe isso? Mas tem que avisar. Hã? Tá vendo a reunião, pô? Eu vou pegar para o programa agora. É sério. Ajudar um pouco aqui. Please, stop. Stop. Espera um minuto. Ó, todo mundo está errando a mesma coisa. Então a culpa é minha, porque eu não estou sendo suficientemente claro. Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, pare de olhar para a tela e olhe para cá. Aí eu dizia isso, uma vez o menino continuou a olhar na tela. Disse, por favor, todos olhem para mim. Aí o cara não estava olhando para mim. Aí eu peguei um boné e joguei nele. Ele ficou com raiva.
Por isso que eu não ando mais de boné, para evitar até a mesma tentação. Meu cabelo é bem limpinho, sabe? Todo domingo eu lavo. Hã? Vamos lá. Acho que eu já falei isso várias vezes, mas eu não estou sendo suficientemente claro. Vamos lá. Vou até desenhar agora para ficar mais fácil. Você vai precisar de 2 ambientes separados para fazer os seus códigos. Um deles, deixa eu até botar aqui de pé. Um deles vai ser uma pasta onde você vai fazer só as coisas de desenho. Então, nessa pasta, você vai fazer só as coisas de desenho, certo? E na outra pasta, em outro lugar, que não é aqui dentro, você vai colocar os seus códigos de modo texto. De modo texto. Essa pasta de desenho aqui, vocês vão configurar ela com aqueles comandozinhos que a gente fez lá, que deu lá o git clone, e depois o npm install, aí depois abriu e entrou na pasta e dá o npm start, para poder inicializar as coisas. Nessa pasta aqui, de forma especial, você tem que tomar o seguinte cuidado. Por quê? Porque se você não abrir o VS Code na pasta que a gente nomeou lá de P5TS, o VS Code não vai achar o projeto. A forma como o VS Code se organiza é assim. Ele, quando você olha para uma pasta, ele cria dentro dessa pasta um arquivozinho chamado .VS Code. E dentro desse arquivo, ele lê as configurações do projeto. Então, se você tiver para um lado, ou para cima, ou para baixo, ou no outro canto, ele não vai achar as configurações do projeto, não vai carregar as bibliotecas gráficas e vai ficar dando um monte de erro. Não achei isso, não achei Canvas, não achei aquilo, não achei aquilo outro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abra o VS Code dentro da pasta. Qual é a forma mais fácil de fazer isso? Você pode ir navegando até a pasta onde você colocou. Por exemplo, você vai lá pelo gerenciador de arquivos, aí você navega, tá vendo aqui a pasta? P5TS. Aí você abre a pasta lá, aí vai ter todas essas coisas aqui, ó. Códigos, node modules e tudo mais. Aí você tem que abrir o VS Code nessa pasta. Como é que eu, ó, jeito fácil. Você vai lá e abre o terminal nessa pasta. Você vai olhar que aqui em cima tem, ó, banana P5TS, na pasta certa. E eu peço, abra o VS Code aqui. Ele vai abrir. Se você clicar aqui do lado direito, ele vai mostrar o nome da pasta que você está. P5TS, e aqui tem os seus códigos. Uma limitação desse projeto é que, nesse projeto de desenho, você só pode ter um arquivo ativo. Então, se você abrir aqui e tiver um monte de arquivo .ts, vai dar conflito se um deles tiver o código igual ao outro. Por exemplo, a função setup você vai criar em todos os seus códigos. Então, ele vai achar a função setup aqui e aqui e vai dizer, epa, está dando conflito, eu tenho 2 setups. Tudo bem? Então, qual é a sugestão? Para você não ter que ficar comentando, mantém tudo como TXT e só um código como ativo. Depois a gente aprende outras formas de organizar, mas vamos simples, tá? Então, qual é a sugestão? Deixa essa pasta, essa configuração de projeto, só para os arquivos que você vai trabalhar com desenho. E em outra pasta, fora dessa daqui, por exemplo, pode ser até aqui do lado, ó. Tá vendo aqui? P5TS, agora eu vou criar aqui uma outra pasta para colocar os meus projetos de texto. Os projetos de texto não precisam desses módulos, configuração de projeto, catatal, tá? São só os arquivos que você roda, abrir no terminal, abrir o VS Code aqui. Porque aqui você só precisa, para rodar, está carregando ainda, código.ts. Aqui você só precisa apertar o botãozinho aqui do lado direito para ele rodar. Console.log
respire. Aí você clica aqui e ele roda no terminal. Tudo bem? Então, o erro de quase todo mundo é, ou não, assim, né, da maioria, ou não está com o projeto configurado, a instalação para cá é só isso daqui, e cria um ambiente para o desenho, e a configuração para cá é outra. Você precisa do TypeScript e do TS Node. Novamente com npm install -g TypeScript e TS Node. Então, isso configura esse ambiente, aquilo configura aquele ambiente. Para cá, não tem a necessidade de só ter um arquivo. Pode ter vários ativos, porque o que vale é o que você vai rodar. Tudo bem? Ok? Então, a primeira vez que você for fazer isso, o pessoal que perdeu a aula 2 não assistiu o vídeo, devia ter assistido, pessoal, por favor, vocês se lascam e me lascam. Eu deixo o vídeo gravado porque cada aula é relevante. Mas se você não assiste a aula ou não faz atividade, você vai chegar tudo perdido e dizer, sem fazer isso não. Pois é, perdeu a aula. Perdi porque eu fui atropelado por um jumento. Tudo bem, mas tinha um vídeo para você assistir. Entendeu? Então assista o vídeo, que senão você vai ficar aqui eguando e aí você perde não apenas a aula que você perdeu, mas você perde a aula de hoje, porque você vai passar a aula todinha olhando sem fazer isso não. Você nem para onde é que vai, eu não sei onde é que aperta o botão, tudo bem? Então, please, se ajudem e me ajudem, tá? A gente ainda tem 1 hora. Eu vou aqui continuar o conteúdo, aí na próxima parada de código, aí eu vou ajudar o pessoal que ainda está bugado com o projeto. Porque sempre eu tenho outro problema de projeto. Tudo bem? Ok? Bora lá. Diz. As aulas não são iguais. Entendeu? A gente faz as aulas conforme a demanda. Então, se vocês assistirem uma aula e forem assistir as aulas dos outros coleguinhas que ficam lá no YouTube, vocês vão ver que, de forma geral, elas têm as mesmas coisas, mas sempre vai ter uns 15, 20% que vai ser diferente de uma para outra. Porque eu seria uma máquina se fizesse tudo igual, né? E como eu não gosto de slide, vai ter que sair diferente. Ei, quanto foi? Você me vende? Tô me sentindo tão elegante. Deixa eu ver como é que tá aqui, mano. Obrigado. Eu te dou um ponto depois, tá? Bora lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Entrar um pouquinho mais na ideia de classes. E agora a gente vai ver uma coisa que pode confundir um pouquinho, que é a composição de classes. Se eu tivesse um círculo, uma bola, uma esfera teria 3 coisas. O meu círculo aqui ele vai precisar de 2 coisas. Uma posição e um raio. A posição eu poderia fazer de forma separada. A posição seria um X, um Y e um raio. Tá? Ou eu poderia fazer de forma composta. Um círculo tem uma posição. E uma posição é um vetor de 2 dimensões. A gente vai usar isso daqui não porque é o melhor ou porque é qualquer coisa, mas para trabalhar o conceito que eu quero, que é de organização de dados um dentro do outro. Por exemplo, se eu fosse fazer um retângulo, como é que eu penso o meu retângulo? O que é que de dados eu preciso para definir o meu retângulo? Poderia fazer de várias formas. Poderia fazer a posição da orelhinha, né? Por exemplo, o X e o Y seriam uma delas. E aí, como é que eu defino onde é que ele termina? Eu sei onde é que ele começa, mas como é que eu defino onde é que ele termina? Poderia fazer assim, ó. Aqui a orelhinha da esquerda é onde ele começa e aqui a orelhinha da direita embaixo onde ele termina. Então eu poderia pensar em X inicial, Y inicial
x final e y final. Exemplo. Outra opção seria eu pensar em início e largura e profundidade. Ele tem largura e ele tem profundidade. Então, início, x, y, largura e profundidade. Ou eu poderia organizar isso como a classe V2D. Então, seria a posição seria um V2D e o tamanho. Tamanho seria outro V2D. Então, eu tenho uma posição onde ele está e tamanho ponto X, que é o tamanho dele. Tá? Então, assim, a gente pode organizar os nossos dados de várias formas. O que a gente tem é que entender como é que eu vou trabalhar o empacotamento de informações quando eu tenho um tipo dentro do outro. Então, vamos lá. Para fazer o meu construtor, eu poderia construir passando diretamente o pacote. Para eu construir o meu círculo, eu preciso de uma posição e de um raio. E aí a posição e o raio eu vou jogar para cá. Ok, ao invés de posição agora, eu vou fazer um clique. O clique vai ser do tipo círculo. Atenção, tá? Daqui a pouco vocês fazem. E aí eu vou criar um novo círculo. O que é que ele está esperando? Ele está esperando um X e um Y ou uma posição? Uma posição. Se eu passasse para ele um X e um Y, menos 100 e menos 100, ele diria, eu não sei o que você está me dizendo. Porque para criar um círculo eu preciso de duas variáveis. A primeira é uma posição e a segunda é o raio. Eu estou passando duas variáveis, uma posição e um raio? Não, estou passando três números para ele. Então, eu preciso transformar esses dois números em um objeto do tipo V2D. Como é que eu crio um V2D? Como é que eu crio um objeto qualquer? É a palavra mágica, abracadabra. New, V2D, estou empacotando as minhas informações, menos 100 e menos 100. Pessoal, por que o senhor tem que empacotar? Porque ele espera um pacote. Quando você compra batatinha, você não quer que a pessoa jogue as batatinhas em você. Você espera que ele empacote as batatinhas e ele dê um pacote. Sim ou não? Sim. Só que você não espera só isso. Você espera que ele empacote as batatinhas num pacote que é de batatinhas. Você espera que ele empacote o sanduíche na caixinha do sanduíche. E você ainda espera que ele empacote o pacote de batatinhas e o pacote de sanduíche num pacote maior que contém tudo. Sim ou não? Sim. Então, a organização dos dados em pacotes, e aqui a gente chama em objetos, acaba se tornando uma necessidade para que as coisas estejam organizadas, cada um no seu lugar. Tá? Vou fazer isso aqui de outra forma e aí eu deixo para vocês consertarem. Se eu quisesse receber as variáveis separadas, x, um number, e y, um number, também funcionaria. Só que aqui embaixo eu teria que passar junto ou separado? Separado. Menos 100 e menos 100. Só que aqui dentro ele espera guardar empacotado. O meu atributo é empacotado. Então, o que é que eu vou ter que fazer bem aqui, já que eu recebi separado? O Copilot já soprou. Aqui eu vou ter que empacotar. Se eu recebi separado, eu tenho que empacotar, porque o meu atributo ele é um pacote. Se o meu atributo fosse separado, um exemplo, certo? Se o meu atributo fosse separado, x e y, e eu recebesse x e y, bastava fazer a atribuição direta. X recebe x e y recebe y. Mas se eu recebesse empacotado posição do tipo V2D, se eu recebesse empacotado e quisesse desempacotar e precisasse guardar desempacotado, aí eu teria que desempacotar na hora de guardar. Posição ponto X e posição ponto Y. Então é apenas o processo de qual é o dado que eu espero receber. Se você espera receber um número, você tem que transformar para número. Se você espera receber como pacote, você tem que transformar para pacote. Tudo bem? Então vamos deixar assim, ó. Vamos deixar dentro como pacote. Vamos deixar aqui dentro como pacote.
e aí você cria um new aqui dentro. Recebi separado, criei um new aqui dentro, guardei como pacote. Para o meu código continuar funcionando, agora minha variável é clique, e para poder desenhar eu preciso do X. Como é que eu chego no X? Se eu digitar clique, clique é uma variável de que tipo? Olha para cá. Clique é uma variável do tipo círculo. Dentro do círculo eu tenho duas coisas, a posição e o raio. O raio é um número e a posição é um objeto do tipo, se eu colocar aqui o mouse em cima, ele vai dizer que é um objeto do tipo V2D. Só que eu não quero o V2D, eu quero o X, porque o círculo, para desenhar, ele precisa do X. Então eu tenho que ir desempacotando até chegar no que eu quero. Ponto X. A mesma coisa, cadê o Y? O Y é o clique, ponto, posição, ponto, Y. E o raio? O raio vai ser clique, ponto, raio. A mesma coisa aqui, ó, na hora do mouse pressage. Onde é que eu vou guardar o X? Em clique, ponto, posição, ponto, X. E onde é que eu vou guardar o Y? Em clique, ponto, posição, ponto, Y. O código agora está a mesma coisa. Só que agora eu tenho um raio para manipular, né? Eu tenho o círculo e tenho o raio. Tentem fazer aí, ó. Transforma para... Cria o círculo, se vocês não criaram ainda. Cria o construtor, empacota os dados e ajusta o resto do código para conseguir lidar com os dados empacotados. Não te devolvo, tá? Ou não? Gente, tá. Não pode falar. Abre aquele repositório POBS. Essa é uma. A gente precisa. Chega numa pasta, abre uma pasta. Uma pasta qualquer. Pasta nova aí. Mas vai esses comandos terminal nessa pasta. Copia esses comandos para o VX. Só que a gente não vai colocar nada aqui. Porque a gente vai usar essa classe em outras coisas. A gente precisa realmente mudar a criação. Quando a gente quiser fazer só a posição, ou um retângulo, enfim, então a gente vai precisar de espaço. A família de outra forma. Esse filme tem uma certeza, quando eu vi que a gente falou todo mundo que já estava com a nossa irmã. Ele não sobrou dinheiro, isso tá? Não é subir, é que teve a produção, a cara do bom, entendeu? E aí ele vai ter gastar e vai ter a moração, então ele vai ter separado. Nós não temos um vídeo, pode moderar. Naturalmente, gastaram, como não era carro fechado, estou gastando com caras bons, será que negócio desse? Não, mas você já apareceu de novo, vai desenhar esse vídeo, tá? Eu sempre via da nossa suíte, não vai subir, porque a área não é provavelmente assim, a gente pode ver que já fica lá em breve, quando fizer alguma coisa de dinheiro no carro, tem desloca para sair, só vai organizar com as parede, e aí nós ficamos dinheiro, tem que deixar as marcações
virtual. A gente tem que ter lugar para entender que uma roda está. Ela consome com nome para saber o que é aqui, quais são os valores aqui. Essa cor rodando não está não. E depois ele daria o circuito. É só abrir no condição. Pausa só um pouquinho, olha para cá, tá? Uma coisa que vocês vão precisar, uma hora ou outra, é debugar o código. Ou seja, rodar para ver o que está acontecendo. Para, fofoca, depois vocês continuam, tá? Vocês vão precisar debugar o código, seja porque devia estar desenhando e não está desenhando, seja porque devia estar mudando de lugar e não está mudando de lugar. Então, você precisa entender o que está acontecendo. Como é que vocês vão fazer? Aqui no terminal, aqui na parte visual, vocês vão abrir as ferramentas de desenvolvimento. No caso do Firefox, aqui é o F12. E nas ferramentas de desenvolvimento, você tem aqui o inspetor e o console. A gente abre o console. O console aqui do browser, ele vai ficar mostrando o que eu fizer via console.log aqui no meu código. Então, por exemplo, a pessoa diz, ó, quando eu mando rodar o mousepad, não está mudando de lugar. Ué, verifica se o teu código está rodando. Você pode vir aqui no mousepad, dar aqui um console.log, clicou, exemplo, tudo bem? Então, o que é que para acontecer? Toda vez que você pressionar, é para aparecer o que lá no console.log? Clicou. Então, quando você clicar aqui, ó, o que é que apareceu aqui embaixo? Não dá para ver porque vocês estão no fundo da sala, né? Mas está aparecendo aqui lá no finalzinho, clicou. Tá vendo? Por exemplo, quando dá mais de uma vez a mesma saída do terminal, ao invés de ele ficar gerando várias vezes, ele só mostra, ó, tem 3 resultados iguais, 3 saídas iguais. Por exemplo, eu vou pedir para ele mostrar, aqui no Draw, eu vou pedir para ele mostrar para mim a posição do mouse. Então eu vou colocar aqui mouse. Aí eu vou pedir para ele mostrar para mim o mouse.x e o mouse.y. Console.log. Então, ó, ele tá mostrando aqui várias vezes a mesma coisa. Ó. Tá no 0, tá vendo? Só que quando eu colocar o mouse aqui para dentro, ele vai mostrar qual é sempre a posição do mouse. Se eu paro o mouse, ele começa a colocar várias vezes a mesma mensagem. 200 vezes que o mouse parou na posição dos 250-18. Para que isso aqui é útil? Presta atenção. Às vezes você digitou a função errada sem querer. Mouse pressed com P minúsculo. Você está crente que está abafando, mas ele nunca vai invocar essa função. Aí você vai morrer de clicar aqui e não vai aparecer o comando. Não vai aparecer o comando clicou. Por quê? Porque essa função não está sendo invocada quando eu clico. Aí você aparece o que eu clico e não está entrando na função. Você sabe que nem está entrando, não importa a lógica. A função não está sendo chamada. Tudo bem? Ah, tá. É porque eu escrevi errado. É precede. Certo? Aí você vai lá lutando até descobrir que o P é maiúsculo. E agora, quando você consertar, agora pelo menos você sabe que ele está chegando na função. Cadê? Por que é que não aparece nada? Não é a primeira coisa ali em cima, não? Comentar o que faz do plano? Não. Era para ser toda vez que eu... Mouse pressed. Toda vez que eu clicasse aqui,
É porque eu não salvei? Ah, é porque eu não salvei. Não salvei. Agora sim, toda vez que eu passo aqui, ele coloca, clicou, entendeu? Então, isso é debugar. Então, quando vocês forem, o código não estiver funcionando e tal, coloca pelo menos a mensagem para saber qual é o valor das variáveis. Ué, por que o valor da variável, por que ele não está desenhando? Ué, manda mostrar o valor disso daqui no terminal para você saber o que é que ele colocou aqui. Ué, por que não está desenhando? Eu vou pedir para ele me mostrar o tempo todo o valor de console.log e o valor das posições do mouse. Clique, posição.x e clique.posição.y. Às vezes não está atualizando, às vezes está pegando o valor errado, às vezes você não está salvando. Então, quando alguma coisa acontecer diferente do que você espera, começa a colocar os logs, porque aí você... Cadê? Ctrl S. Pronto. Menos 100, menos 100, menos 100, porque ele começa em menos 100, por isso não está desenhando. Mas na hora que eu clico, o valor foi para o 204,32. Então agora está a variável no 204,32. Tudo bem? No Firefox foi o F12. Mas se você não souber o que é, você pode clicar aqui e procurar opções de desenvolvimento, alguma coisa assim, ó. Mais ferramentas, Web Development Tools, ferramenta de desenvolvimento web. No caso aqui, Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. E aí você escolhe a opção de console. Conseguiram trocar de ponto para círculo ou ainda estão lutando? Ponto para círculo. Define o círculo. Cria aqui o objeto círculo. Coloca para pintar no círculo com esse raio. E atualiza aqui dentro para o círculo. Tá. Oi. Deixa eu ver.
Sei lá, alguém, ajuda, se precisa. Bota pra pressionar, baixa lá, dá o clone e tchau. Ok. Foi. Temos bolinha. Bora. Vamos ver outras funções aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero agora que o meu raio aumente. Vou fazer uma função bem simples para usar as teclas. Então, para usar as minhas teclas, eu posso usar a função keyPressed. E aí no keyPressed eu tenho duas variáveis úteis para a gente, que é o key e o keyCode. Keycode é o código ASCII, um número da tecla pressionada, e o key é o nome da tecla. Então, por exemplo, eu poderia testar o seguinte: se a minha tecla foi U, não, ou então J de jumento. Se eu apertei o J de jumento, eu quero que o raio do meu círculo aumente. Porém, se eu apertei a tecla A de abestado, aí eu quero que ele diminua. Não. Tá? Então aqui é o key. Se fosse o keycode, a gente precisaria. Se você tem dúvida de qual é o nome da tecla, o que você pode fazer? E aí ele vai mostrar todas as teclas que você apertar. Então, bora testar aqui, ó. Não, eu quero mostrar a tecla. Então, se eu apertar J de jumento, a tecla aumenta. E se eu apertar A de abestado, ela diminui. Só atenção. Isso daqui é um evento, não é um estado. O evento é invocado uma única vez quando eu faço aquilo acontecer. Então, se eu ficasse com o J, segurando o J, ele não vai invocar a função várias vezes, porque ela só é chamada na hora que a tecla J é pressionada. Tudo bem? Se você quisesse verificar se o J está pressionado, é outro código que a gente usou semestre passado e eu não vou fazer agora, tá? Mas por enquanto aqui vamos isso. Então, por exemplo, o J, vai aparecer aqui embaixo o J. I, vai aparecer I. Se eu segurar o Shift, Y, ele vai entender que eu apertei o Shift e agora o que saiu para mim foi Y maiúsculo, tá vendo? Então, se você quiser separar entre maiúsculo e minúsculo, o maiúsculo é só quando eu estiver segurando o Shift e o minúsculo quando eu não estiver segurando o Shift. Por exemplo, as outras teclas direcionais, elas também têm um nome. Vamos ver o que é o nome da tecla para cima. É o arrow up. Tá vendo? Então, se eu quisesse colocar para cima, eu poderia fazer se o nome da tecla é arrow up. E se o nome da tecla é arrow down. Agora eu posso fazer a minha bolinha, aumentar e diminuir. Pinga, bolinha aumentando. Quando ela diminui, a borda fica marcada. Pelo menos a minha ficou. É porque tu tá sem limpar a tela o tempo todo, aí deixa a borda marcada, né? Tem que deixar o background no setup. Então, vamos nós aqui. Essa foi a primeira modificação. Vamos para a segunda. Para desenhar o meu círculo, eu estou fazendo ele aqui manualmente, tá vendo? Eu tenho que chamar a função círculo e passar cada um dos valores. Mas eu não quero isso. Eu quero criar um método. Eu gostaria de fazer assim, ó. Clique.desenhar. Esse desenhar, eu quero que ele seja um método da função clique. Clique, que é um método do objeto círculo. Então, eu vou ter que criar, vou ter que ensinar o círculo a se desenhar. Desenhar.
Aí o círculo perguntaria, como é que eu me desenho? Como você está falando do círculo, você está dizendo para ele, assim, ó, você vai chamar a função círculo do P5 e vai passar a sua posição X, a sua posição Y e o seu raio. Ops, não é raio, porque o círculo ele espera 3 parâmetros, ó. A coordenada X do centro, a coordenada Y do centro e o... Quem está aqui na frente, quer que leia aqui? O diâmetro, não é o raio. Então, como é que eu pego o diâmetro a partir do raio? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, agora você ensinou o círculo a se desenhar. Então, você pode vir aqui e tirar essa linha, que não faz mais sentido. Pronto. Círculo agora sabe se desenhar. O código é o mesmo, o código que está rodando, mas a organização dos dados é diferente. Então, aqui eu vou colocar maiorzinho, só para ficar mais rápido de aumentar. Agora, quando eu coloco para cima, ele aumenta. Tá? Vamos para a próxima mudança. Aí eu paro e deixo vocês fazerem, tá? Como é que eu sei se o mouse está dentro do círculo? A gente já fez isso umas 300 vezes. Pessoal, semestre passado. Como é que eu sei se o mouse está dentro do círculo? Bora lá para os desenhos. Quando você tem... Vou trazer a minha lousa para cá. Quando você tem um círculo... Perfeito esse círculo. Não, não é isso não. É na setinha ali do lado. É... Papapá. É aqui, é? Não, aqui é o quadrado, não é isso não. Isso funciona, tá aqui o círculo, pronto. Pronto. Quando você tem um círculo, o teu círculo ele tem um centro, o X ele representa a distância que o centro está da borda da tela, o Y representa a distância que ele está do topo da tela. E se você quer saber se o mouse está dentro do círculo ou fora do círculo, o que é que você vai calcular? Você tem que calcular a distância que o mouse está do centro do círculo. Se essa distância for maior do que o raio, então você sabe que ele está fora do círculo. Se essa distância for menor do que o raio, então você sabe que ele está dentro do círculo. Então você precisa calcular essa distância. Lá em FUP vocês fizeram na mão, mas existe já uma função do P5 que calcula a distância entre 2 pontos. O nome da função é dist. Dist. Então a função dist, ó, o que é que ela diz? Calcula a distância entre 2 pontos. E aí, como é que eu utilizo ela? Eu passo o x do primeiro ponto, y do primeiro ponto, x do segundo ponto, y do segundo ponto. Então, vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero a distância entre o mouse, ou seja, o primeiro ponto é mouse x e mouse y, e o centro do círculo, que é clique.posição.x e clique.posição.y. Isso daqui é a distância. Então, eu vou colocar aqui, seja a distância mouse centro, isso daqui. Beleza? Ok. Como é que eu sei se ele está dentro do círculo? Se essa distância for menor do que o raio, então ele está dentro do círculo. Se ele estiver dentro do círculo, eu vou colocar... Para a cor do pincel ficar vermelho. Deixa eu botar isso aqui para cima. Se não, a cor do pincel vai ficar azul. E aí agora eu tenho que desenhar o meu círculo. Ó, que eu estou tirando aqui os outros comandos, tá? O que é que eu fiz? Estou definindo de que cor eu vou pintar o círculo, dependendo se o mouse está dentro ou fora do círculo.
E agora eu clico em desenhar. Se você tiver outro comando aqui de mudar a cor do pincel, isso se você decidiu não vai valer de nada. Você tem que colocar a cor do pincel do círculo dependendo dessa condição. Aí quando você voltar para cá, se você tiver o teu círculo, up. Se ele estiver dentro, é de uma cor. Se ele estiver fora, é de outra cor. Bora para mais um passo. Tá vendo que essa lógica todinha aqui é uma lógica que está muito relacionada ao círculo? Ok? Seria muito melhor se eu pudesse escrever assim, sem precisar com que esse código ou essa lógica estivesse espalhada dentro da função draw. Eu gostaria de fazer algo do seguinte ponto. Se clique no nome da minha variável, ponto, está dentro, se está dentro essa posição, se está dentro do círculo essa posição, possui dentro, é melhor assim. Possui dentro essa posição do mouse, então eu faço a minha pintura. Se o meu círculo possui dentro essa posição do mouse, eu faço a pintura. Isso daqui é um método, porque ele é invocado a partir do círculo. Então, a gente vai pegar aquela lógica que a gente fez e transformar num método que vai receber uma posição e vai me retornar verdadeiro ou falso. Porque isso daqui é uma pergunta. Ei, essa posição está dentro do círculo? Então, ele vai pegar a posição e verificar a distância do meu centro, porque agora é meu, você está pensando em relação ao círculo. A distância do meu centro até esse ponto é menor que o raio? Se for, sim, está dentro do círculo. Se não for, não está dentro do círculo. Aí a gente vai transferir essa lógica para cá para o círculo. Agora a minha função possui dentro, recebe 2 números e retorna um booleano, um verdadeiro ou falso. E a gente faria toda aquela lógica, ó. Vou calcular a distância entre o meu centro, tá vendo que agora tem o desse? É o meu centro, porque agora é em relação a mim, círculo, e não é mais em relação a mouse X e mouse Y, é um ponto qualquer. Eu estou perguntando, esse ponto aqui desse parâmetro está dentro de você, círculo? Aí eu posso usar para testar o mouse, posso usar para testar qualquer outra coisa. Eu estou perguntando, esse ponto aqui está dentro? Se fosse só o mouse, eu nem precisaria passar parâmetro, eu passaria diretamente, testaria o mouse. Mas eu quero deixar geral, porque eu posso testar o ponto que eu quiser. Esse ponto aqui está dentro de você? Pera, deixa eu calcular a distância, e agora eu vou verificar se essa distância é menor do que o raio. Se você quisesse ser muito prolixo, você faria assim. Se a distância for menor do que o raio, retorne verdade. Se não, retorne falso. Funciona. Mas está extremamente prolixo. Por quê? Porque o que é que eu sempre digo para vocês? Quando a gente usa o return, a gente não precisa do else. Digo isso toda a aula. Se você usar o return, o código já morre aqui. Então, não faço else. Tiro o else. Ó, aqui já melhorou um pouquinho. Melhorou já 50%. Só que você tem outra redundância aqui. Se isso daqui for verdade, retorne verdade. Se não, retorne falso. Ó, redundante. Se for verdade, retorne verdade. Se não for verdade, retorne falso. Como é que eu deixo isso daqui menos prolixo? Assim, ó. Retorne isso. Retorne se D é menor do que o raio. Ou seja, se D é menor do que o raio, significa que ele está dentro. Se não, significa que ele está fora. Isso daqui já é a informação que você quer. Tá certo? Mas, professor, eu gosto do if else, professor. Eu usei tanto em FUP, eu vou usar de novo. Tudo bem. Mas é prolixo. É prolixo? O nome é prolixo quando você fica se repetindo o tempo todo? Quem é mais prolixo? Os homens ou as mulheres? Será que dá para bater o martelo ou não?
Tudo bem, ó. Bora lá. Pronto, agora o meu método ele faz o que aquele bloquinho todo faria, né? Agora o meu método fica bem mais legível. Se ele possui essa posição dentro dele, eu coloco para vermelho, se não eu coloco para azul. Ok? Bora lá. Tempinho para vocês fazerem o código, tá? 5 minutinhos. Então, pessoal, ó, presta atenção. O fato de vocês não verem o código todo é proposital. É para vocês tentarem pegar a ideia e fazer da própria cabeça, da própria memória. Porque se eu tiver só o código aqui para vocês copiarem todas as partes, não que nada. Então, beleza, eu vou deixar o método aqui, mas é para você tentar pegar esse método e colocar na lógica lá. Entendeu? De cabeça mesmo. Bora lá. Isso é tudo. Pode ligar. Pode celular. Toda história do Cacau, eu vejo você tudo, tá vendo? Dentro do seno, acho que é por causa das folhas, né? Tem que ter outra coisa dando, conscientizando. Aí já aparece que fala. Você vê, mano. Tá. Ele tá aqui. Aí vai não. Não tá vendo não. Matar o processo, certo? Eu entendi, sabe? Tá, não tá. Aí eles estão estudando os bichinhos, como vai mudando esse time aqui. Vai carregar nada e fala que não tem nada. Comente aqui e dá só uma só para criar o. Após dar uma função, aí dá um fio de palmas. Talvez não sei como calcular. Essa poesia.
Certo? Façam a bolinha crescer quando o mouse não estiver em cima dela. Vocês já sabem como esse mouse está ou não em cima da bolinha? Coloca o raio dela para crescer se o mouse não estiver em cima dela. Se o mouse não estiver em cima, ela cresce. Se estiver em cima, ela diminui. Se travar, vai aparecer. Abre aspas. Abre aspas. E aí coloca a eletricidade na cara da linha X, B, errado. Porque é um método da classe da classe. Você tem que chamar ele a partir do objeto. A partir do objeto. E aí você não precisa da comparação. Ele já retorna no booleano. Método não separa. São os controles. Aqui no caso do livro, o espaço aqui antes desse bloco, no caso do espaço antes da casa. Ele tem um volume. Você quer um ponto para você? Tá, tirar o ponto pra mim. Minha filha adora, puxou as fotos do pai, ela adora essas folhas de papel lá dentro. Ela ficou pedindo pra eu comprar as brechipinhas. Eu quero saber de brechipinha, quando tá fazendo lettering nas tarefas do colégio, né? Todas as capas de tarefa ela faz. Eu li aquela tabuinha, novinha. Vamos ver se eu compro a cara, eu compro uma folhinha. Eu gosto da presença daqui, eu muito mais gostei. Essa mulher sempre tem. E ela é fofinha. Lembra disso? Vai dançar, vai dançar. É um herói. É para o que você não está fazendo. É um produto que eu percebi. Você tem poder de fazer o quadro disso para isso. Coloca como contexto externo aqui, está comentando, na prática. Tá bom, vamos continuar. Não, eu só termino mais cedo amanhã, que eu tenho que voltar. Mas hoje eu termino em 5h30. Bora lá. Bora pra saideira, meu povo. Então, vamos aqui, ó. Atenção, pay attention, please. Amanhã é aula de lógica de vetores. Então, se você não fez a prática de vetores da semana passada, faça. Estude hoje para amanhã. Porque se você chegar amanhã sem saber criar um vetor, inserir no final, percorrer, vai ser uma aula de merda para você. Entendeu? Para você aproveitar, faça a prática de vetores que a gente passou na semana passada. Mesmo que as outras sejam atrasadas, foca nela, tudo bem? Para amanhã a aula ser útil. Porque os exercícios só vão começar a ficar mais legais e interessantes quando a gente já tiver esses dois básicos, que é manipulação básica de objetos e manipulação básica de vetores. Eu vou tentar deixar a parte de lógica o mínimo possível, entendeu?
Então, por exemplo, vamos começar a trabalhar mais com o que a gente tem. Aí daqui a pouco eu coloco uma coisa ou outra que vocês pediram, boto uma telinha, boto um desenho, boto umas cores, boto os personagens, faz cenário, mas a gente tem que focar no coração. Coração, manipulação de dados. E para isso eu preciso de vetores e objetos. Confere? Confere. Então vamos lá. Vamos terminar a aula de hoje, tá? Então vamos aqui, ó. Não. Tá aqui o meu círculozinho. Eu vou fazer, mas foca, duas modificações dentro dele. Ó. Se o meu clique, se eu estou com o mouse dentro, eu vou fazer o raio diminuir. Então eu posso colocar aqui clique.raio -1. Só atenção que esse é um erro bobinho, mas o que acontece? Se você colocar o menos do outro lado, ao invés do raio diminuir, ele vai travar. Porque ele não vai diminuir de 1, ele vai ser sempre -1, tá? Atenção. É aqui desse lado. E se eu não tiver dentro se eu não tiver com o mouse dentro, eu vou colocar clique.raio +1. Primeira mudança. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou dar o cliquezinho, pinga. Aumenta. Deixa eu salvar aqui. Se eu estou dentro, eu diminuo. Se não, eu aumento. Agora sim. Se está dentro, o vermelho diminui. Se não, aumenta. Vermelho diminui, aumenta. Vermelho diminui, aumenta. Eu sei que não tá com borda. O meu está com borda. Agora... A borda ela fica quando ele diminui. É porque vocês não estão limpando a tela. Limpando a tela a cada rodada, ó. Tá vendo? Mas vamos lá. Quando ele chega nessa situação aqui, ele entra em crise existencial. Porque ele vai bater no círculo, aí muda de cor, volta, aí não está mais tocando no mouse. Vai bater no mouse, muda de cor, volta, está mais tocando no mouse. Vai ficar nesse problema existencial. Segunda mudança que a gente vai fazer, e essa é a atividade para casa, atividade de hoje, é não deixar ele crescer para além do canvas. Tá vendo que o canvas está ali, quadradinho? Então a gente tem que impedir que ele bata e vá para além do canvas. Ou seja, eu tenho que impedi-lo nas 4 posições, nas 4 direções. Então, como é que a gente vai fazer isso? Agora eu vou precisar de... Vamos lembrar de novo para cá. Qual é a posição do centro do círculo? Bora lá. Foca aqui, fofoca. Qual é a posição do centro do círculo? X, Y. Segunda pergunta. Qual é a posição desse pontinho aqui, o ponto mais à esquerda do círculo? Qual é a posição aqui? Vamos lá. Fácil. O Y desse ponto é igual ao Y do centro, sim ou não? Lembra, o Y é a distância do topo. O Y desse ponto, a distância dele do topo, é igual à distância do centro do topo? Sim. Então, o Y dele é Y. E o X dele é quanto? X, só que isso daqui tudo não é o raio. Então, é o X menos o raio. Porque o X desse ponto é a distância desse ponto até a borda. Se isso daqui é X e isso daqui é raio, eu estava no X e voltei raio. Então, esse ponto aqui, o X dele é X menos E. Tudo bem? Todo mundo junto? Pergunta. Quando é que eu sei que ele tocou na borda? Que ele tocou na borda do canvas? Quando esse ponto, né, assim, estiver na borda do canvas. E quanto é o X da borda do canvas? 0. Então, se esse ponto aqui for 0 ou menos do que 0, é porque ele tocou na borda do canvas. Se ele tocar na borda do canvas, eu não quero que ele aumente mais. Então, para não dar conflito... Oi. Pessoal, ainda melhor usar o geometro da borda? Não, vou usar... Porque aí, para calcular os outros, é mais fácil pensar assim, tá? Então, vamos aqui, ó. Para você não ter conflito, minha sugestão é um de cada vez. Primeiro,
você comenta a parte do mouse, tá certo? Porque às vezes você pode dar 2 comandos diferentes, tipo soma e subtrai no mesmo frame. Aí o que vai acontecer com a posição com o círculo? Se você soma um e subtrai um no mesmo frame, ele não muda, né? Então, eu vou tirar aqui o clique e vou colocar só para limitar pelo canvas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele estiver tocando a borda, como é que eu sei que ele está tocando a borda? Se círculo, clique não, né? Ele está tocando a borda, se clique.posição.x menos clique.raio, se isso for menor ou igual a 0. Aqui ele está tocando a borda. Se ele não estiver tocando a borda, eu vou querer que ele aumente. Se ele estiver tocando a borda, eu vou querer X não, raio. Se ele não estiver tocando a borda, ele aumenta, mas se ele estiver tocando a borda, ele vai fazer o quê? Diminui. Então agora, esquece o mouse estar em cima ou não. Ele vai... Peraí. Isso, se for menor do que 0, ele está tocando a borda, o raio diminui. Se não, o raio aumenta. Clique X menos clique raio. Tá certo. Ué. Cabe é isso. Eu salvei. F5. Cabe é isso. Ah, tá. Agora sim. Ele vai crescer até chegar na borda, e se ele estiver perto da borda, ele vai diminuir. Só que aqui ele está pensando só numa borda, né? Se eu quero isso para mais de uma condição, eu não vou fazer um monte de ifs. Agora eu tenho várias condições que fazem ele diminuir. Isso daqui é a condição de ele bater na esquerda. Então eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo que eu estou empacotando tudo dentro de um parêntese? Se ele estiver batendo na esquerda, ou como é que eu sei se ele está batendo no teto? Primeiro no teto. Se o Y, é a mesma coisa, ó, para o teto, só que agora eu vou pensar no Y. Se o Y menos o raio, ó, aqui não é Y? Quem é esse cara? Y menos o raio. Se Y menos o raio for menor do que 0, é porque ele está saindo por cima. Se Y menos o raio for menor do que 0, ele está saindo por cima. Se ele estiver saindo pela esquerda ou saindo por cima, então eu não deixo mais ele crescer, eu diminuo o raio. Então, como é que vai ficar? Espera aí, F5. É isso. O raio está começando negativo. 20. Agora eu estou batendo no teto. Ah, eu também estou batendo no teto agora. Então, tanto ele vai usar o teto como a ponta. É o que ele bater primeiro, ele para. O que a gente tem que fazer agora? A borda da direita. Então, vamos lá. Quem é a borda da direita pensando em X? Pensando em X, quem é essa borda aqui? É X mais o raio. Quando é que eu sei que ele bateu na direita? Quando essa posição aqui, X mais o raio, for o quê? Maior que a largura. Então eu vou colocar o resto dos parâmetros ali e aí eu vou limitar ele dentro das 4 caixinhas. Bora para a chamada?